Vamos lá, boa tarde, pessoal. Bom dia ou boa noite para quem estiver vendo no horário aí que for. Meu nome é Rafael Martinelli, eu sou o CEO do Homes e estou hoje aqui com um dos nossos clientes. Estou com o Pedro, da MCI Capital. Pedro, se apresenta um pouquinho, conta um pouquinho de você, o que você faz aí na MCI, para depois a gente conversar um pouquinho de como está sendo o Homes aí para vocês. Obrigado, Rafael, pela introdução e pelo convite. Para a gente é um prazer muito grande estar aqui, porque a gente sabe da importância que é o feedback do cliente que está satisfeito. E não só do que está satisfeito, também daqueles que podem contribuir para melhorar, porque Sem os dúvida. negócios evoluem dessa forma. Mas o cliente satisfeito, como é o nosso caso, ajuda a propagar a ideia e a empresa e fazer com que todos possam usufruir desse benefício, né? Eu digo isso porque a gente lida diretamente com o cliente na ponta final. Nós somos um escritório vinculado, credenciado junto à XP desde 2010, com sede em Maceió, onde fica grande parte do time. Mas eu sou carioca, o Edson Holanda foi quem fundou a empresa depois de ter trabalhado mais de 30 anos na Caixa. Ele se vinculou a outras corretoras até que recebeu o convite da XP há 11 anos atrás. Logo na sequência do convite que ele recebeu, eu me mudei daqui do Rio para Maceió e praticamente começamos a parceria com a XP juntos. Na sequência veio o Wallace, Alberto e o restante do time que está conosco até hoje. Somos pouco mais de 30 pessoas, crescendo bastante e hoje com presença, além de Maceió e aqui no Rio, onde eu falo, em São Paulo, em Palmas, no Tocantins, e também em Juazeiro do Norte, Crato, Barbalha, que são cidades ali no sul do Ceará, na região do Cariri, como eles chamam. Bacana, Pedro. E, bom, você está desde o começo aí, pelo que eu entendi. O que você faz hoje? Ou faz tudo? Deve fazer tudo, né? Mas o que você é responsável hoje? Qual que é a sua atribuição aí na MCI? É engraçado isso, porque a gente está fazendo um movimento de transição justamente para que a gente possa tornar a empresa escalável. Tá. E você não consegue escalar fazendo tudo. Verdade, você tem razão. E comecei como assessor de investimentos e ainda estou como assessor de investimentos. Tá bom. Que é o pilar central do nosso trabalho. Mas a gente teve uma decisão no ano passado, e aí eu acho que isso acabou culminando, inclusive, com a parceria, né, com a contratação da Homes, de escalar o negócio, de reestruturar a empresa em termos organizacionais, para que a gente realmente pudesse auxiliar os assessores e as assessores que estão entrando para trabalhar conosco, e que a gente, que já construiu alguma história nesse negócio, possa fazer com que eles também tenham um bom desenvolvimento. E hoje eu fico mais voltado à parte administrativa e operacional, e saindo aos pouquinhos, e ao que tudo indica, de forma definitiva, ao longo de 2022, dessa parte de assessoria, justamente para pensar o negócio, junto com os demais integrantes do conselho que a gente tem aqui na empresa, para poder tomar as decisões e implementar as decisões que forem tomadas pelo conselho. Então, a gente está nesse movimento de transição, em que eu saio um pouco da linha de frente, assim como alguns outros sócios, para a gente poder, de fato, mergulhar no gerenciamento e na tomada de decisão do negócio. Perfeito. Então, você deve conhecer a rotina do dia a dia muito bem, né? Imagino eu, né? Deixa eu te fazer uma pergunta aí curiosa, ou seja, vocês tomaram uma decisão estratégica, né? Ou seja, vamos escalar o negócio, vamos crescer, e aí veio a necessidade de um software como Homes, de gestão de processos. Por que veio essa necessidade? O que vocês olhavam? Como que eram as rotinas de você? Por que você olhou para a operação e falou assim, olha, se eu quero escalar esse negócio, alguma coisa aqui pode me impedir de escalar? Imagino que provavelmente eles olharam a operação e algo estava incomodando, né? O que era e como é que era essa rotina? Depois a gente vai perguntar da rotina como era o Homes, né? Mas como é que era antes e por que vocês tomaram essa decisão de procurar uma ferramenta como a nossa? Perfeito. O que acabou acontecendo foi que, no meio de 2020, nós éramos 10 pessoas. E hoje nós somos mais de 30. Então, naturalmente, você gera um volume de demanda maior ali para o middle office, back office, que foi o que nos levou a conhecer a plataforma, o sistema da Homes. Mas aí a gente percebeu ao contratar que a gente ia conseguir utilizar para uma série de outras coisas que pudesse levar padronização nos processos, que nos auxiliasse a medir, enxergar onde tem gargalos, onde a gente precisa contratar pessoas, e inclusive processos que a gente pode trazer melhorias para que eles sejam melhor executados, seja com mais agilidade ou com mais acurácia. Então, o que a gente fazia era utilizar o WhatsApp e e-mail para poder fazer registro de demandas internas que não tinham nenhum padrão. A gente tentava, de alguma forma,
mas esse padrão ele era facilmente quebrado, porque são plataformas que você não consegue criar limitações na forma de se comunicar, ou de trazer demandas para esse middle e back-office. Isso foi o que nos levou, porque quando nós tínhamos 6, 7, 8 pessoas na linha de frente assessorando clientes, a demanda ela é mais uniforme, porque essas pessoas trabalham de forma mais próxima e têm mais ou menos o mesmo tempo de mercado. Na medida que você vai trazendo pessoas novas e que há essa necessidade de ter um padrão nos processos internos, você vai perdendo um pouco do controle da maneira como as pessoas vão gerando essas demandas, e daqui a pouco você tem um gargalo muito grande que fica difícil de resolver, perde qualidade, tem perdas operacionais, e isso gera prejuízo para o negócio. Então, a gente tinha uma questão muito... que não era um problema ainda latente, mas que certamente se tornaria, que era exatamente a impossibilidade da gente trazer novas pessoas e fazer com que essas pessoas atuassem dentro de um padrão que a gente não conseguia controlar. Perfeito. E ao fazer essa transição, foi que a gente realmente percebeu uma série de questões que a gente poderia fazer para melhorar o nosso dia a dia de trabalho, tanto da parte gerencial, quanto do middle e back-office, quanto daquelas pessoas que estão na ponta diretamente com o cliente ali. Quer dizer, são processos que envolvem muitas pessoas da empresa e essa comunicação ou falhava ou poderia falhar. Vocês chegaram a ter problemas, assim, prejuízo mesmo, você comentou, chegaram a ter problemas, falei, cara, perdemos prazos ou o cliente ficou insatisfeito, às vezes não é um prejuízo financeiro, né? Às vezes um cliente vai embora, isso às vezes acontece, né? Chegaram a ter problemas desse tipo? A gente nunca chegou a ter problemas graves nesse sentido, mas por conta do tamanho que nós tínhamos anteriormente. Tá. Mas a gente já teve perdas de prazos de algumas movimentações que a gente deveria fazer em um determinado dia, ou até casos em que a demanda foi aberta depois do horário limite para fazer aquela transação e que ela deveria ser realizada no dia seguinte, mas como ela não foi registrada por um canal que a gente tivesse um controle das ações a serem feitas, seja no dia seguinte ou no momento posterior, ela se perdia nas conversas de WhatsApp ou nos e-mails que eram lidos e ficavam para trás, e isso você acabava dependendo da memória da pessoa responsável por executar aquela operação, aquela movimentação, e que não diria nem por culpa dela, era justamente claro, é o volume, né? Muita demanda, né, carregada para o dia seguinte, que soma com a que recebe no mesmo dia, e sem ter um mecanismo para se controlar o que se deve fazer, você acaba perdendo isso. Perfeito. E eu lembro, e com a certeza que foi para vocês, né? Que o mercado de vocês exige um compliance muito grande e vocês têm SLA de horas, né? E eu lembro que a gente fez algo disso para vocês, ou seja, a gente tinha SLA de dias e a gente fez SLA em horas, por o quão crítico é o processo, né? Vocês têm horário para poder colocar uma transação, ou seja, coisas desse tipo. Imagino sem um sistema que controla isso, né? Como poderia ser caótico no aumento de volume, né? O back-office ia ficar maluco aí, né? Pois é, exatamente isso que acontecia, porque o que a gente fazia era, eu mandava um WhatsApp para o back-office solicitando uma confirmação de ordem de aplicação em renda fixa, por exemplo, para um cliente, esse horário vai até 3 horas da tarde, que acabou de bater o horário, sendo que ele precisa de um tempo para preparar o e-mail dentro do padrão exigido pelo compliance, para que aí sim, posteriormente, ele envie ao cliente e receba a autorização para aí sim fazer a transação. E o que acabava acontecendo é que o horário ia passando e aí você tinha que fazer vários pontos de checagem. Se o back-office já tinha enviado e-mail, e caso já tenha enviado e-mail, se o cliente respondeu o e-mail, e se o cliente respondeu o e-mail, aí sim se o back-office fez. Então, como é que você ter esse acompanhamento dentro das etapas do processo, sem ter uma visualização geral, assim, gerava ainda um sobretrabalho para o back-office, porque tinham as pessoas que solicitavam a confirmação ao back-office se tinha sido feito ou não. Perfeito. Fica, e aí, já foi? Pois é. Entendi. E aí, assim, isso gera, não é nem um trabalho, gera um trabalho, toma tempo, se reduz a eficiência operacional e assim, tudo bem quando isso é para 5 pessoas, 4 pessoas, mas se você quer aumentar a quantidade de pessoas no time, no front ainda ali, você precisa inviável, realmente ter como controlar, fica inviável. Fica inviável. Ou você vai ter um back-office gigantesco também, né? Que também é inviável, né? Que não faz sentido. E correndo riscos ali, como perder um prazo, pega um cliente aí um pouco mais bravo, vamos dizer, né? Isso pode ser um negócio ruim, né? E como é que foi? E aí vocês começaram, conheceram a gente, né? Entenderam como é a plataforma.
Como é que foi o processo todo de implantação, de entendimento? Se poder comentar um pouquinho como é hoje, qual foi a aceitação do time, porque é uma mudança grande, né? Você Sim. Tem que mudar a maneira como você trabalha, né? Como é que foi esse processo de pegar uma ferramenta de processo, gestão de processos e documentos como a nossa e implantar? Foi fácil? Foi difícil? O que você poderia comentar com a gente? O processo de implantação foi fácil e a gente também teve uma boa adesão. Eu não sei dizer se esse é o padrão, tá, em relação à adesão. Eu sei que existe resistência, e isso acontece toda vez que você vai fazer qualquer tipo de mudança, da mais simples à mais complexa, mas a gente trouxe muitas pessoas para próximo para mostrar o quanto que isso seria melhor. Existem até alguns processos que a gente tem dentro da plataforma que forçam, de alguma maneira, as pessoas até realizarem por conta própria. E esse foi, inclusive, um dos objetivos, porque uma vez que você dá a possibilidade da pessoa realizar por conta própria para passar para o back-office, ela vai fazer aquilo que vai ter otimização de tempo para ambos os lados. Então, durante o processo de implantação, foi curioso porque a gente tem um time de suporte grande, então existe uma transição de responsáveis de tarefas por grupos, né, por áreas dentro da empresa muito grande. Então, durante o kickoff, eu falei, olha, eu preciso chamar boa parte do time para que todo mundo compreenda para que nível isso vai trazer a empresa. E aí, nas primeiras conversas, muitas pessoas participaram, que ali foi exatamente a ideia de mostrar, olha, a gente está trazendo uma plataforma, um sistema que vai melhorar o nosso dia a dia, mas eu preciso de todo mundo entrando de cabeça nisso, não para necessariamente aprender a criar um fluxo, um processo, mas que pelo menos entenda a necessidade de utilizar no dia a dia para que a gente tenha uma padronização e uma boa forma de controlar aquilo que a gente está fazendo. Então, no início, nos primeiros dias, nas primeiras reuniões de implantação, tinham muitas pessoas participando para compreender. Depois, esse número de pessoas foi reduzindo, até que basicamente fiquei eu junto com o Vitor, que foi quem me atendeu em quase todas essas reuniões de implantação, de implementação de fluxos novos, de adaptação de fluxos padronizados que já existiam para que eles ficassem à nossa cara, digamos assim. E aí, durante esse processo, você acaba aprendendo muito, porque você aprende, você desenvolve raciocínio lógico, porque você melhora a forma como você vai fazer o desenvolvimento dos seus processos internos e vai fazendo com que você perceba outros processos dentro da própria empresa, como foi o nosso caso, que talvez outros escritórios não tenham pensado, não tenham trazido, e que a gente, ao estudar a plataforma, viu que seria possível de fazer. Então, o processo de implantação, acho que ele foi muito proveitoso, porque a gente entendeu várias outras áreas dentro do negócio que a gente talvez não fosse padronizar ou não fosse implementar dentro do sistema e que hoje está rodando super bem por conta disso. Bacana, mas esse envolvimento que vocês fizeram, ele é muito importante, né? Porque as pessoas, elas se sentirem parte de uma mudança, ela já é um fator de sucesso para a mudança. Tem muita gente que desenha, faz tudo, chega pronto e fala assim, agora é isso. E as pessoas não se sentem parte daquilo. Então, isso é bem importante, muito legal. E o que você diria hoje que foram os principais ou alguns benefícios que você vê hoje da implantação do Homes? E claro, também, né, onde você implantou? Porque você está falando de outras áreas, tal, parece que... E é natural, isso é muito legal. Quando o nosso cliente entende o poder que ele tem na mão usando o Homes, ele começa a expandir mesmo, ele começa a usar em outras áreas, começa a usar em processos que ele nem imaginava, ou seja, ele tem um problema de negócio, ele fala, vou criar um processo para cuidar disso, né? Então, quais são os benefícios que você viu, que você vê do uso da plataforma e onde que você está usando ela hoje? Uma preocupação que a gente tinha no início era se isso ia nos tornar mais ágeis ou não. A gente sabia que ia ter um controle melhor do processo, mas havia ainda um receio de burocratizar, talvez muito. Se isso iria burocratizar, e talvez isso pudesse gerar uma resistência. A própria adesão das pessoas, de todos os colaboradores de todas as áreas, fez com que a gente pudesse ser muito mais ágil nos processos que a gente implementou. Então, isso vai desde esse trabalho do assessor que está numa reunião com o cliente, precisa fazer uma movimentação para uma outra ou um outro cliente que não consegue fazer no momento. Isso aconteceu comigo ontem, eu estava em viagem, precisei ali no celular, eu peguei e fiz uma série de demandas de renda fixa que eu não ia conseguir fazer pelo meu aplicativo da corretora, e repassei para o back-office. Quando eu ia ter tempo de fazer, já estava tudo pronto e realizado. Então, isso dá agilidade, você libera tempo para quem Você usou o aplicativo do próprio Homes, é isso? Abriu o processo ali, legal.
E eu acho que isso é importante porque você libera tempo das pessoas que precisam estar em outras tarefas e que essas tarefas são meio de, assim, de realização do trabalho, no nosso caso, dos assessores de investimentos. Sendo que o assessor precisa estar visitando o cliente, tendo reunião. Então, se ele tem que parar para poder fazer tudo isso por conta própria, você toma um tempo precioso daquela figura que tem que estar na ponta com o cliente. Então, isso trouxe agilidade e uma melhor alocação de tempo, tanto para o back-office, porque tem tudo padronizado agora, quanto para as outras pessoas que estão na ponta diretamente com o cliente. Isso só nessa relação de front com back-office. Fora que eu imagino como deve ser mais fácil trazer novos colaboradores, né? Você tem os processos prontos e uma coisa que a gente fala muito, e eu acredito que tenha muito em vocês, né? Que às vezes os processos estão na cabeça das pessoas, né? E inclusive decisões de negócio às vezes estão na cabeça das pessoas e a gente consegue colocar algumas dessas decisões no processo e outras decisões que a pessoa tem que tomar, mas dentro do processo, né? Ou seja, quando você traz colaborador novo, seja um assessor, seja alguém de back-office, acredito que deve ser muito mais fácil, e aí volta aquela questão de expansão que vocês comentaram, né? Perfeito. Esse é um ponto interessante, que assim, nós somos vinculados à XP. E a XP é um mundo com 500 escritórios, e quando você vai conversar do maior ao menor escritório, cada um tem uma maneira de atuação, claro que isso tem a ver com a cultura da empresa, uma série de pontos. Mas muitos esbarram na questão dos processos internos. E isso tem a ver com a escala do negócio. Então, a gente tem sentido, sim, tem percebido como vantagem quando a gente vai recrutar pessoas, de mostrar que já tem uma plataforma e que a gente tem tentado cada vez mais informatizar e trazer tudo para software, porque aí a gente tem mais controle, enfim, e consegue corrigir a rota mais rapidamente. Isso tem a ver com essa questão do processo estar na cabeça das pessoas. Perfeito. Um processo que é muito importante para a gente, que tem a ver com essas outras áreas, e que não talvez tivesse sido pensado anteriormente quando a gente decidiu contratar a Homes, era o próprio processo comercial que a gente tem. A gente tem outras plataformas de CRM, outras não, a gente tem algumas plataformas para CRM, não é o caso da Homes especificamente, que não é o CRM, mas a gente entendeu que no nosso processo comercial, para que a gente pudesse extrair o máximo de resultado possível da primeira interação com o prospect, que é entrar em contato para marcar a primeira reunião, até a ponta final, onde esse prospect decide se tornar cliente nosso, a gente tem uma série de passagens e de necessidades de coletas de informações importantes para a gente compreender se esse potencial cliente pode gerar negócios em outras linhas de negócios paralelas à principal que a gente tem. A nossa principal é de assessoria de investimentos. Perfeito. Mas a gente tem parcerias junto com a própria XP, com a parte de corretora de seguros, com seguro de vida, crédito, câmbio, assim por diante. Então, foi uma maneira que a gente conseguiu, através dos especialistas de cada área, uma vez que você tem um prospect novo e que se tem as informações no sentido de demandas desse prospect, se tem empresa, se não tem, se realiza operações de câmbio, se não tem, dos responsáveis de cada área poderem dar a sua sugestão de como atuar com aquele cliente e identificar potenciais negócios que talvez não tivessem sido percebidos por esse assessor que está na ponta muito mais focado na parte de investimentos. E a partir disso a gente conseguiu gerar mais negócios nessas outras áreas, e inclusive perceber qual é o tempo médio de prospecção que a gente tem. Desde a obtenção daquele cliente como um prospect, potencial cliente como um prospect, até a ponta final em que aquele cliente abre a conta e faz o seu primeiro aporte. E aí a gente consegue perceber se a gente tem mais gargalos ou uma necessidade de correção na primeira reunião, ou na segunda, ou se tem algo a ser melhorado na primeira ligação, ou seja, a gente consegue medir, como acontece com o CRM, todo o grau de eficiência dentro do funil. Desde a prospecção até aquele cliente se tornar. Vocês fizeram tudo isso dentro do Home, vocês fizeram? Isso, a gente desenhou junto com o Vitor, e desde que a gente fez esse desenho inicial, a gente já fez algumas melhorias na medida em que as pessoas responsáveis por cada área vão dando um feedback para a gente. Olha, aqui pode simplificar, aqui eu talvez precise de uma informação assim, e aí a gente vai fazendo adaptações conforme vai recebendo feedback do time. Que legal, quer dizer, e nada disso, num primeiro momento, vocês tinham identificado, né? Ou seja, conhecer a plataforma foi trazendo para vocês novos insights, cara, dá para fazer isso, dá para fazer aquilo.
E eu imagino que o próprio time deve fazer isso, né? O time diz, cara, não dá para criar um processo, não dá para criar uma etapa nova. Eu Deve tenho umas acontecer 3 muito. mensagens aqui com essa demanda. Assim, precisa que você crie um processo para a gente ter uma coisa melhor construída para a parte de crédito, sabe? E o pessoal vai provocando algumas, eu falo, olha, talvez não faça sentido, porque fica muito longo. A gente pode fazer, na verdade, uma parte, que foi o que você falou, de eu tenho um processo e dentro das etapas eu tenho decisões a serem tomadas que eu não preciso construir como se fossem subetapas desse processo. E aí você vai simplificando. Então, essa questão da prospecção a gente fez, inclusive, no processo de prospecção de novos profissionais para trabalharem conosco. Que legal. Então, qualquer pessoa pode indicar internamente alguém que queira, que perceba que tem potencial para trabalhar, para vir trabalhar na empresa, abre um processo, coloca informações básicas dessa pessoa, como, por exemplo, a página do LinkedIn e nome, e dali outras áreas vão assumindo e dão sequência ao processo de recrutamento e seleção. Isso vai desde envio diretamente pela plataforma de link para a pessoa preencher formulário ou fazer um teste de perfil, até chegar na ponta final em que a gente vai pegar os documentos dessa pessoa para poder trazê-la para dentro da empresa. Tudo de forma encadeada. E aí, com o tempo, na medida que a gente vai implementando, a gente vai simplificando etapas que a gente vê que não façam sentido, incluindo outras. Então, a gente tem tentado trazer para tudo, justamente porque a gente consegue compreender assim, quanto tempo eu levo para contratar uma pessoa. Perfeito. Ou para ter a definição de que aquela não é a pessoa que eu de fato quero trazer para dentro da empresa. E aí a gente vai refinando e tendo dados para trabalhar. Isso tem nos ajudado bastante também nesse processo de recrutamento e seleção, porque antes ficava muito solto, uma pessoa conversava, aí passava o contato pelo WhatsApp para a gente entrar em contato, mas e aí, entrou em contato? Não. Então, hoje a gente consegue perceber exatamente em que etapa a gente está e aí não se perde mais não se tem mais perda ali de onde que você está dentro do... Quer dizer, você está usando em quase toda a empresa, então. Está usando no RH, está usando no back-office, está usando no comercial. Financeiro também, que bacana, que bacana. Ou seja, essa pergunta, ela é capciosa, mas eu vou fazer, né? Quer dizer, como imaginar hoje a MCI sem o Homes, né? Deve ser um baque, né? Ou seja, como é que você imagina vocês, cara, vou tirar essa plataforma daqui, vai doer, né? Vai doer muito. Acho que não roda mais, não. Não roda mais não, né? Acho que não roda mais. Assim, a gente vai bater muita cabeça, porque acho que foi o ponto que eu levei um pouco mais de tempo para aprender a utilizar, mas talvez seja, para quem faz a gestão do negócio, mais importante, que é você conseguir transformar todos os inputs e outputs do processo nos relatórios. Perfeito. E tem novidade aí, viu? Tem novidade aí no primeiro trimestre. Vou abrir aqui para você. A gente está montando uma plataforma de dashboards. Tá? Bacana. Para quê? Para que você vai ter informações do dia a dia, mas como o Homes é um software totalmente dinâmico, você vai ter alguns dashboards de tarefas, de operação, de tempo médio, mas dashboards que você vai poder montar você mesmo, né? Bacana. Então a gente está trabalhando isso porque o que você falou, aquela famosa frase, né? O que a gente não mede não pode ser melhorado. Então é algo que a gente olha e fala assim, legal, a gente tem uma gestão de processo muito legal, tem sempre coisa para evoluir, mas agora a gente precisa trabalhar os dados que estão ali dentro, toda a informação que está ali dentro, para os gestores tomarem melhores decisões, mudarem processos, verem gargalos, que já dá para ver de alguma maneira, mas a gente quer simplificar e melhorar essa parte, né? Que faz todo sentido. Perfeito. Essa notícia para a gente é maravilhosa, porque a gente está no processo de construção do nosso próprio BI, em que a gente vai integrar plataformas distintas que a gente utiliza para poder tomar a decisão. Então, se a gente já conseguir visualizar dentro do próprio... E, naturalmente, a gente não ia trazer todas as informações do Homes e das outras plataformas para que a gente pudesse construir o nosso BI, só aquelas que a gente julgasse mais importante. Perfeito. Mas daí, já tendo um dashboard próprio de vocês, isso vai ser... Sim. Facilita. A gente também tem clientes que exportam para BI também, depois conversa que o pessoal sabe fazer, mas a gente acha que tem que ter um módulo desse que possibilita vocês a construírem informações e informações para tomada de decisão, né? Informações para você olhar operacional no dia a dia, para você falar, cara, tem algum gargalo aqui acontecendo, e informações para você olhar passado e entender como é que está se comportando os processos. Cara, estou com algum problema aqui, estou com algum problema nessa etapa, que hoje, de novo, você tem como fazer, mas vai ficar bem melhor, vai ficar uma coisa muito mais lúdica e mais fácil de identificar, né? A gente aposta muito nisso. Vocês, uma curiosidade, Pedro, vocês envolvem o cliente de vocês nos processos? Eu sei que vocês têm um compliance muito grande, que vocês têm
Tem coisas que às vezes a gente nem pode fazer, né? Porque vem da XP. Mas vocês chegam a envolver o cliente colaborador, eu vi no RH que sim, né? Mas o cliente final vocês envolvem ou nem podem envolver? Ainda não, a gente tem dúvida se pode ou não. A gente teve que fazer uma série de adaptações na forma como a gente identifica dentro da plataforma qual é o cliente que a gente está trabalhando. Então, por exemplo, não existe nenhuma informação sensível do cliente de telefone, e-mail, coisas desse tipo. A gente só trabalha a informação que é permitida, que é o número da conta do cliente e o primeiro nome. Perfeito. Isso está de acordo com o compliance, porque essa informação ela não é sensível, porque se eu entrar na minha conta, por exemplo, na XP e digitar um código errado, vai aparecer o nome de outra pessoa, mas para por ali. Então, a gente ainda não sabe exatamente como trabalhar para o cliente final. Quando você estuda dentro lá da universidade, você vê algumas possibilidades que seriam muito interessantes para a gente, como, por exemplo, através da própria plataforma, enviar um comunicado para o cliente, ele dá um aceite naquele comunicado. Exato, um aceite formal, né? Um aceite formal. Né? Exatamente. Seria um processo de validação de ordem, por exemplo, que a gente precisa ter obrigatoriamente, mas que ainda não é aceito pelo compliance. Perfeito. Então, você deve acompanhado, né? A gente fez uma parceria recente com a DocuSign também. Talvez fez um webinar agora, né? Isso aumente um pouco esse compliance, né? O cara assinou um documento. Mas, enfim, a gente entende que esse mercado tem as suas particularidades. Né? Por isso que eu perguntei, que é mais uma curiosidade minha mesmo. Naturalmente, a gente acaba, apesar de ser um mercado muito grande, ele se desenvolve. Está num processo de desenvolvimento que é muito rápido e que o regulador não consegue acompanhar na velocidade que é necessária. E eu acho que isso é com todo o negócio. Sem dúvida. O regulador ele vai sendo provocado pelas demandas que assim, os setores vão trazendo. Então, é natural que, com o tempo, a gente veja não uma flexibilização, porque eles vão manter o grau de rigor, mas a percepção de que você vai ter que trabalhar com plataformas integradas. Um ponto que é importante é que eu acho que essa padronização de processos e tudo mais vai nos auxiliar, é conseguir, junto à própria XP, ter o selo de governança, de integridade, e aí, com isso, a gente vai conseguir ter liberação de APIs, e aí, naturalmente, por demonstrar para a XP, que é com quem a gente tem, com quem a gente é credenciado, que a gente tem os processos e tem o controle das informações e trabalha aquilo dentro do compliance, naturalmente isso vai ser uma maneira de mostrar que, olha, a gente contrata essa plataforma porque ela nos auxilia no dia a dia e a gente consegue, mesmo com ela, atuar dentro da conformidade que vocês exigem. Perfeito. Não, acho que é por aí mesmo. E, aliás, falando um pouquinho de XP, né, acho que até, com certeza, pelo que eu vi, mesmo antes do Homes, vocês já tinham um NPS muito alto, isso para a XP é muito importante, né? Você acha, de alguma maneira, a gente contribuiu para, não sei se vocês aumentaram ou não, ou pelo menos para manter, né? Porque com o aumento de colaboradores, aumento da carteira, se você não organizasse, esse NPS aí podia ter alguma degradação, né? Você vê alguma influência direta ou indireta da gente? Porque o NPS não tem a ver só com a plataforma, tem a ver com o atendimento de vocês, tem a ver com uma série de outras coisas, né, muito maior que o Homes, né? Mas você vê alguma relação disso ou fizeram por causa disso em algum momento ou não tem, não? Eu posso dizer que a correlação é positiva, porque desde que a gente começou a trabalhar, que foi em final de agosto, começo de setembro, o nosso NPS subiu. Legal. Então, a correlação é positiva. A gente, como a gente faz a seguinte diferenciação, a gente utiliza mais, dentro do processo inicial de prospecção, a plataforma e depois o contato do cliente fica dentro de um CRM de fato. Tá bom. A gente tem uma forma de medir esse encantamento, por assim dizer, que é o NPS onboarding, que é o primeiro mês do cliente depois que abre a conta. Ele é muito importante para a gente. E depois que a gente implementou a plataforma, a gente começou a ter um volume maior de cliente, porque a gente agora consegue ter um controle do processo de prospecção, e com um bom NPS do onboarding também, que foi crescente. Que legal. Então, com certeza, ter esse encadeamento ali da plataforma, porque, só para você ter uma ideia, se um cliente vem e ativa uma conta com um patrimônio mais alto, automaticamente aquilo abre para a área de marketing, que tem que separar o brinde para aquele cliente receber. Perfeito. Né? Tudo no Homes, tudo processo, disparam processos diferentes. Que legal, que legal. E tem que tomar cuidado, porque vicia esse negócio, você ficar criando processo ali para poder... Você fala, agora tem controle de tudo. Aqui é a casa de ferreiro, o espeto é de ferro. A gente usa bastante aqui dentro e acontece isso, né?
A gente fala que os processos melhoram porque você vai ver necessidades novas, né? Mas também acontece muito, cara, aconteceu um problema. Como que a gente faz para não ter mais esse problema? Cria um processo, deriva um processo, isso é muito legal. Exato. E essa questão é interessante porque quando abre esse processo é automatizado, né? Você automatiza a abertura de um novo processo, chega para o marketing que o assessor tal, e aí, quando separa o brinde, você já sabe, olha, eu já separei o brinde, isso vai bater no financeiro, porque aí a gente usa já com uma outra plataforma para ter o controle do que a gente tem de estoque lá nessa loja interna que a gente tem. Então, é muito interessante, porque não importa mais agora a quantidade de assessores que eu tenho dentro. Eu consigo ter o mesmo nível de controle para 100, 200 pessoas. Claro que eu vou refinar um pouco aqui. Ser e-mail, WhatsApp, para tudo quanto é lado, né? Era e-mail toda hora. Precisa mandar para isso, precisa mandar para aquele, né? Imagina. Separa um kit para mim, porque ativei uma conta. Aí tudo bem, mas aí manda para o financeiro, porque o financeiro agora tem que saber o quanto que custou esse kit, quanto tem no estoque também, porque se o estoque estiver baixo, tem que comprar mais, sabe? E o que eu acho que foi muito importante foi a simplicidade da plataforma, porque se fosse algo que não fosse de fácil utilização, se eu tenho que apertar muito o botão, eu afasto o usuário. Perfeito. E foi uma preocupação grande que a gente teve assim, vamos apertar, tem que ser fácil, tem que chegar, abrir o processo, incluir as informações que são necessárias na menor quantidade possível, mas que permita que a gente faça a execução, porque assim a coisa roda. E essa questão do feedback das áreas, o Jonathan, que aqui fica no back-office, é o responsável pelo back-office da empresa, ele trouxe muita ideia para a gente, tanto de conversa com outros escritórios da XP, quanto conosco. E aí, sim, a gente vai melhorando com o tempo. E tem que usar. E não é só uma... A gente colocou alguns pontos de controle para saber se as pessoas estão usando, mas é uma maneira indireta de... Forçar não é o termo. Você não consegue forçar ninguém a nada. Sim. Mas estimular com que as pessoas utilizem. Então, por exemplo, a gente só considera como indicadores de esforços de prospecção se aquele prospect foi colocado no home, senão ele não vai ser considerado. E aí a gente faz campanhas internas que medem esses indicadores de esforço. Então, naturalmente, para que as pessoas estejam aptas a participar, elas precisam ter as informações na plataforma. A gente tem, por exemplo, eventualmente acontece de clientes de outros escritórios pedirem migração para o nosso, para serem atendidos por nós, e vice-versa, né? Também tem clientes que acabam indo para outros escritórios por quaisquer motivos que sejam. Então, a gente consegue criar um controle também de quanto está entrando, quanto está saindo. Se, de repente, tem um assessor que está saindo um pouco mais, por que está saindo um pouco mais? Então, a gente consegue ter essa informação para tomar decisão em todas as áreas que a gente conseguir vislumbrar que seja possível. Que legal. Pedro, fiquei muito feliz de te ouvir, assim, e essa questão da simplicidade aí é um pilar nosso, né? Ou seja, tem que ser simples, sim, mais poderoso. Claro que para quem é administrador, para quem configura os processos, é naturalmente mais complexo, porque você tem que ter o poder de fazer isso, então aí está o poder, mas para quem usa no dia a dia, sim, tem que ser simples, tem que ser fácil, tem que ser intuitivo, porque o pessoal está ali para endereçar problemas, endereçar processos, endereçar dia a dia e não ficar perdendo tempo em software, né? Então, e essa percepção ela é difícil, né? O quanto é fácil, simples, mas ouvindo de quem usa aí bastante no dia a dia é muito, muito gratificante para a gente, porque a gente trabalha muito para isso, ou seja, deixar a plataforma o mais simples possível e não perdendo o poder dela. Acho que essa é a ideia. Queria te agradecer muito o seu tempo, queria agradecer bastante aí as informações que você deu. Creio eu, posso dizer agora, ouvindo você, que acho que é uma parceria de sucesso, né? Com certeza. A gente ouve muitos clientes, ouve feedback, que nem eu falei, olha, para quem está nos ouvindo, a gente fez uma funcionalidade que a MCI pediu, entendemos a necessidade, claro que outros clientes usam também, mas a gente sabia que para o negócio de assessoria de investimento, a SLA de hora era importante, né? A gente ouve os clientes, sabe que a gente vai ter que fazer dashboards melhores e mais poderosos. Então, esse é o objetivo do Homes, é realmente ajudar vocês a focarem no negócio de vocês, né? O negócio de vocês é assessoria de investimento, né? É focar a maior parte do tempo lá e as burocracias que são inerentes de todos os negócios, que a gente perca o menor tempo possível ali e consiga otimizar esse tempo da melhor maneira possível. Então, acho que a gente vem contribuindo e mérito muito de você, do seu time, que abraçou isso, né?
A gente é muito realista, que a gente vê clientes que têm dificuldade, porque tem dificuldade de definir processo, de mudar processo, que não é fácil, né? Mudar a cultura, e eu acho que vocês aí são um grande caso de sucesso. Parabéns para você, parabéns para todo o seu time, e é um processo que nunca termina, né? É um processo de melhoria contínua, né? Que você vai melhorando, Exatamente. vai melhorando, e já vi que vocês já têm esse espírito, já entenderam, e parabéns aí pelo trabalho que vocês fizeram. Eu que agradeço pelo espaço, é sempre importante contribuir com os parceiros, eu vejo sempre dessa forma, Sem que dúvida. fazem com que a gente possa evoluir também. Então, contem conosco, acho que o que a gente puder também trazer de feedback para vocês de melhoria, a gente vai fazer continuamente. E o que vocês tiverem, que eu acho que é um ponto muito importante, na medida que vocês vão atendendo outros escritórios, não só no nosso nicho, Sim, mas de sim. outras áreas, perceber com outros parceiros possibilidades de melhorias que possam ser levadas para o mercado que se atua como um todo, né? Sem dúvida. E eu acho que essa troca foi muito importante, que a gente teve desde lá do começo do kickoff até com suporte agora, quando a gente tem alguma dúvida. Então, realmente nos auxilia muito. Essa preocupação logo no início de que se seria mais burocrático ou não, ela caiu por terra, porque de fato foi muito simples para a gente, foi muito importante para a gente conseguir medir, coisa que a gente não conseguia fazer antes. Assim, só de conseguir medir para a gente já foi... assim, o retorno já estava evidente para a gente. Maravilha. Muito obrigado, Pedro. Boa tarde aí para você e tudo de bom. Eu que agradeço, Rafael. Boa tarde aí.